discipuladora, né? Porque chegou uma época em que eles estavam num determinado lugar e eles conheceram o Apolo. O Apolo era um grande evangelizador, o homem era muito, muito, muito instruído, e ela nem por isso ela se acovardou. Em silêncio, o casal, eles ouviram aquele grande pregador e viram que ele era conhecedor, ele conhecia o evangelho, ele conhecia a palavra, porém ele não tinha intimidade com Jesus. Faltava algo nele. Então, eles, quando terminou aquela pregação, muito sutilmente, com muito carinho, eles acolheram aquele rapaz e eles fizeram um verdadeiro discipulado. E a gente sabe que o discipulado toma tempo. Para a gente evangelizar uma pessoa, leva tempo, leva paciência, todo um cuidado. Então, a Priscila teve tudo isso, né? Gerar um filho espiritual. Foi gerado ali em Apolo um filho espiritual para aquele casal. Então, foi muito gratificante para mim aprender um pouquinho sobre a Priscila e o Áquila. Foi muito importante também porque eu parei para pensar como tem sido a minha vida de evangelizadora, como tem sido a minha vida como esposa. Será que junto eu tenho a paciência de estar com meu esposo, de trabalhar com ele? Porque eles trabalhavam dia e noite junto. Como é a Valéria, como é a Valéria com o Gilson, como eu me debruço nas coisas de Deus junto com ele. Será que eu deixo ele ser ele mesmo ou será que eu fico podando ele? Será que o Gilson é como Áquila na minha vida? Isso é ele que tem que pensar. É ele pensar. Mas eu, enquanto mulher, eu tenho que pensar como a Priscila. Eu tenho que buscar em Priscila esse discernimento e esse belo exemplo. E também lembrei muito que o Dom Carlos, quando a gente casou, ele falou para a gente, olha, agora acabou o eu, vocês vão conjugar o nós, e não existe mais caiaque, que é um atrás e um na frente. Não, agora é barquinho, um de cada lado e remando na mesma direção. Abandonar o caiaque, que é um na frente e um atrás, e sentar no barquinho. Não dá para viver uma vida de casal querendo ser individual. É lógico que nós temos o nosso momento, nós temos o nosso tempo, tem coisa que nós temos que fazer, sua profissão, aquele momento que você tem que ser você mesmo, mas também a gente parar para pensar como está a minha vida de casal. Foi muito rico para mim. Amém? Amém. Eu esqueci de apertar o botão gravar. Fala tudo de novo, Valéria. Não, perdeu só a oração inicial e um pouquinho do início. Eu vi. Mas não, por mim já pode acabar já. A Valéria já falou, já resumiu tudo. Já falou de todos os passos de Priscila, aonde chegou, para onde foi, com quem foi. É isso Falei aí mesmo. nada, pode ir parando, cabelo liso. Pode ir falando aí, cabelo liso. Larissa, você acompanhou? Essa leitura está em Atos dos Apóstolos 18, tá? É isso que eu queria saber. Atos dos Apóstolos 18, versículo 18 também, que começa a falar de Priscila. Tá. E aí, quando a gente vai ler, porque assim, aqui na Sagrada Escritura fala bem pouquinho mesmo, sabe? Tudo esse que a Valéria falou, a gente acaba tendo que buscar em outras fontes, né? Porque assim, fala sobre. Na verdade, eu tinha pegado aqui do Google. Boa, garota. Eu peguei do Papa Francisco. Mas sim, tem umas coisas também no Google que fala bem legal, bem em cima do.
ver que é seguro, né? Porque, assim, Uhum. aqui fala só quando ela chega, né? Quando eles se encontram com Paulo. Mas, assim, Valéria resumiu de uma maneira fantástica mesmo, sabe? E aí É, a gente aprende, é assim mesmo, né? A parte do filho espiritual, que São Paulo mesmo foi eles que caminharam juntos, eles eram muito amigos de São Paulo. E de Apolo, não conhecia nada sobre Jesus, só conhecia sobre João Batista. E foi Priscila que falou. Também aqui, uma coisa que chamou atenção foi que o nome dela aparece primeiro na frente do que do esposo. sim, aqui também fala. E assim, e aí se percebe que é sempre ao contrário, né? A gente vê sempre o É, homem estar na frente e a mulher, né? Mas aqui, aí tem algumas suposições, porque aqui fala no começo e depois no final que tá ela em primeiro. é, que ela é uma mulher de temperamento forte, então assim, ela é muito proativa, então ela está sempre à frente, né? Assim, e aí Isso. a gente percebe que tem muita coisa que a gente consegue se identificar, né? Dependendo do tipo de mulher, né? A gente consegue se identificar essa coisa de tomar a frente para decidir, ou então para poder carregar, ou mesmo anunciar, né? Então, Sim. acho que isso são coisas bem. São pequenas coisas que a gente vai tentando buscar e procurar para ver se o que a gente consegue achar mais sobre ela. Mas tem pessoas que conseguiram fazer livros, sabe, sobre ela. Nossa. A gente tem um rapaz que. Leandro, Leandro Chaves, ele é coach, teólogo. Ele falou muito bem dela, ele me mandou uns escritos um tempo sobre ela, bem interessante, bem mesmo. E eu faço todo dia não, quando eu consigo acordar, Aham. eu faço meditação com ele, meditação é, Na palavra. meditação dirigida, né? Assim, ele conduz uma meditação, sabe? É muito interessante, Uhum. ajuda bastante. Ele já Eu pregou para mim achei, também. eu Oi? achei aqui em Romanos 16, 3-4. Fala sobre ela e Paulo, ou ela e eles e Apolo? Fala aqui, ó. Há alguns anos atrás, quando meu marido e eu tínhamos uma igreja de Campina Grande se reunindo em nossa casa, o nosso pastor nos chamava de Aquila e Priscila. Mas quem eram esses dois personagens bíblicos que ainda não conhecemos? Como ainda estavam engatilhando no conhecimento da Bíblia, procuramos fazer essa descoberta que muito nos serviu para crescermos espiritualmente e aumentar o nosso desejo de servir a Deus. Mas Então, olhando para trás, vejo o quão longe estávamos de aparecer com aquele casal que se arriscou suas vidas para salvar a vida do apóstolo Paulo, que era um homem dedicado de corpo e alma à pregação do evangelho. A Bíblia diz que Paulo veio em Atenas para corrigimento e aí conheceu Aquila e Priscila e ajudou-se com eles. então, parece que isso aí, Larissa, é um testemunho de alguém que se espelhou nela, né, e pegou em cima da Eu palavra creio que é mesmo. para poder falar. Parece que deu a entender que era isso, tá? Sim, E, gente, não a sei se Priscila apoiou, né? desculpa, a Priscila e o Áquila hoje não são Priscila e Áquila, é Santa Priscila e São Áquila. Eles são santos da Igreja Católica. Ontem foi dia deles, dia 8. Dia 8 de julho é dia deles. Nós podemos pedir, sim, a intercessão deles.
Eles são santos reconhecidos da Igreja Católica. Então, a gente olha assim, né, até considerado os esquecidos do Evangelho, porque eles tiveram uma influência muito grande na vida do apóstolo Paulo, dos grandes pregadores, né, daquela época. A Priscila, ela era tipo uma alavanca mesmo, porque você vê que ela viajou eles viajaram para vários lugares, e o Timóteo, toda aquela gente que precisava de suporte, aqui a gente leva a crer que todos eles passaram por esse casal. Então, assim, realmente vale a pena a gente mergulhar no carisma desse casal, porque a gente tem muito que aprender com eles. O que a Emília está falando ali? Eu tentei falar, Valéria. Está com o microfone desligado. Ah. Eu falei que tem que buscar realmente ir a fundo no estudo, porque assim eles fizeram coisas maravilhosas, né? Eles foram discípulos, foram mestres, na verdade, porque eles ensinaram, né? Eles evangelizaram muito, né? Muitos passaram pela mão deles, né? Uhum. E a gente não imaginava isso, né? A gente imaginava uma coisa bem pequenininha, bem pouquinho, não imaginava essa mulher tão assim, tão dedicada, tão envolvida, né, na base do Evangelho, na hora de divulgar tá aí em suporte à casa dela. Eles lá a construção deles era grande, isso tudo estudando. Tem um padre italiano que ele estuda muito, ele é um estudioso, e ele mostrou uma casa, uma ruína de uma casa daquela época. Então, as igrejas, porque falavam as igrejas, eles formavam as igrejas, porque eles já construíam a casa de acordo com que pudesse receber as pessoas para poder evangelizar na casa. E era formar as pessoas. Emily, eu pensei na tia Marli, lembra? Lá em Douro, quando a gente fazia, né? Trabalhava como Marquinha, Adrianinha, como a gente trabalhava no discipulado, a gente trabalhava mesmo preparando as pessoas para a evangelização. Então, era esse o sistema que eles usavam. Naquela época de puro paganismo, aquela época super perigosa, esse casal, muito, muito corajosos, eles enfrentavam mesmo todas as perseguições, muito, muito lindo. Fiquei apaixonada. Me lembrou muito Luzia e Eco, sabe, da Canção Nova, porque no começo da Canção Nova, antes de ser do jeito que é hoje, né, no começo eles eram muito isso, muito para formação, né, então, assim, a casa deles, né, eles receberam, quer dizer, Padre Jonas até hoje mora com eles, né, então a gente consegue ver aquela em Priscila, né, que escolheram Paulo, e eles escolheram Padre Jonas. A gente hoje é um grande apóstolo, né? Assim, divulgador da palavra, né? Mesmo, né? Que Sim. tá aí para formar, Padre Jonas o tempo todo para formação, né? Uma é essa questão da dedicação, né, a se tornar discípulo, né, a procurar levar a palavra de Deus em relação ao mundo que a gente vive hoje, né? Hoje a gente vê que isso consegue, assim, quem se dedica igual o pessoal lá da Canção Nova, né? Dessa forma, onde você se dedica para fazer aquilo mesmo. Porque, fora isso, o dia a dia que a gente leva, essa correria cada vez mais frenética que a gente está vivendo, leva a gente a cada vez mais ficar imprensado com isso, né? Acho que o máximo que a gente consegue é de acordo com as nossas atitudes, né? Eu li um negócio essa semana interessante que falava, né, de você não só ir à igreja, mas você ser a igreja, né?
Porque muitas das vezes você vai à igreja, mas na hora que precisa você não é a igreja, né? É que nem o que um amigo meu falou que é muito interessante em relação a qualquer tipo de esporte, né? O treino e o jogo de verdade, né? Você às vezes treina muito bem, mas chega na hora do jogo, você vai mal. Então, ele dizia que ir à igreja, ler a Bíblia, participar de grupos de orações é um treino. E o jogo mesmo é na vida. É na hora que precisa de você tomar uma atitude como cristão, seja lá de que maneira for, e que a gente não consegue. Então, como Priscila e Áquila, né, fizeram, como vocês falaram aí, essa questão de poder se dedicar mais, né, poder fazer mais. Eu acho que para a gente hoje em dia isso acaba se tornando um pouco mais difícil devido a essa vida tão corrida que a gente leva, né? E a cada dia que passa pior. Outro dia uma pessoa me falou um negócio muito interessante e é verdade. Ela falou que na adolescência dela, vamos dizer assim, ela morava em Niterói e não sabia o que acontecia em São Gonçalo. Só ia saber no outro dia. Agora, você não só sabe o que está acontecendo no seu município vizinho, como você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. Se no Japão acontecer alguma coisa agora, em poucos segundos você sabe do que está acontecendo. Então, assim, qualquer coisa que aconteça, se você levar. Mais ou menos nesse tempo. Se você levar 10 minutos, demorar 10 minutos para falar de uma notícia, todo mundo já sabe. Você é o atrasado, você é o Rubinho Barrichello. Seja qual for a notícia, se for uma notícia mesmo assim, quente, se você passar 10 minutos e for falar com alguém, olha, essa notícia eu vi agora, a pessoa, já sei, já fiquei já sabendo. Então, essa aceleração toda que a gente está vivendo acaba não deixando que a gente consiga fazer dessa maneira, a não ser que a gente tenha essa disponibilidade mesmo, né, da doação, de você largar tudo que você está fazendo do seu dia a dia, da sua vida, para você se dedicar a isso, né? Esse é um ponto. Ou, como eu falei, a não ser que seja nas suas atitudes, né, pessoais, no seu dia a dia, de pouquinho em pouquinho você ir mostrando isso. E uma outra coisa que eu achei interessante também, que a gente falou sobre a questão do nome do homem vir primeiro, né, essa coisa toda importante do casal, da união do casal, né? Eu também tenho visto nos últimos tempos, já vim percebendo isso, né, há alguns anos também, e toda regra tem exceção. Eu falo muito isso com o meu filho já há muitos anos. Às vezes ele expressa alguma opinião, ele generaliza. E eu venho insistindo nisso com ele. Nunca generalize nada. É sempre 99%, é sempre a maioria, é sempre quase todos. Porque não tem como você generalizar qualquer coisa. E a gente entende que muitas das vezes do lado masculino existe uma puxada de sardinha, né? Do lado feminino também, puxar a sardinha para a brasa que falam, né? Mas, na verdade, sempre tem as exceções, né? A gente sabe que tem casais que são totalmente unidos, assim como Valéria falou, deixa de ser caiaque e vira um barquinho, deixa de ser eu e vira nós, mas tem muitos que infelizmente não são assim, né? Então a gente percebe nessa questão, e eu sempre falo isso para muitas pessoas, a mulher tem uma influência muito grande no relacionamento de casal. Existe aquelas brincadeiras de que a mulher manda, tal, mas não é nada disso. Eu acredito e vejo, não só no meu casamento, mas em vários casamentos, que a mulher tem uma influência muito grande. O homem pode querer dar uma de brabo, mas não adianta. Não adianta. A mulher sempre consegue, de um jeito ou de outro. Ou ela é braba, ou ela é tão calminha que ela consegue, sabe, o que ela quer. Então, de todas as maneiras, na minha opinião, a mulher sempre tem essa questão dela conseguir. Lógico, maravilhoso é quando ela consegue com sabedoria, com inteligência, mas muitas conseguem na marra mesmo. Tem muitas que são brabas e mandam mesmo. Aí o cara quer dar uma de brabão. Não, e que é isso? Não tem essa, não tem. Então, acho que essa sintonia é muito importante, né? O respeito, o reconhecimento, porque, na verdade, existe... Cada um que convive com o outro, principalmente quando convive muitos anos, sabe exatamente as qualidades e os defeitos de cada um. Então é só você deixar levar.
Vai na qualidade da pessoa, vai deixando seguir, nisso aqui a Adriana é melhor do que eu, então eu vou seguir o que ela falar. Aí ela já fala, não, nisso aqui Marquinho sabe fazer melhor, e ela vai confiando em mim. Então vai assim, um confiando no outro. E aí faz com que realmente aconteça isso que a Valéria falou. Aí já não fala mais eu, é sempre nós. Certa vez eu estava negociando um carro, e aí eu estava negociando o carro com o cara, eu falei, eu vou falar com a minha esposa. Ele falou, por que sua esposa manda em você? Aí eu falei assim, não, cara, ela não manda em mim. Inclusive, eu vou provar para você que ela não manda em mim, que mesmo que ela gostasse desse carro, não seria mais comprado, porque aí quem não quer comprar, mas sou eu. Então é para provar para você que ela não manda em mim. Ela até manda, mas dessa vez não vai mandar, porque agora não tem mais negócio. Eu não quero mais comprar o seu carro. Então é mais ou menos isso. É você saber dividir tudo. Hoje, assim, a gente não consegue tomar nenhuma decisão que a gente não consulte um ao outro. Mas não é porque porque o outro vai ficar chateado, é porque é tudo em comum, né? A coisa tem que ser boa para os dois. Isso, e se a Adriana não quiser, não gostar, paciência. Ou ela, se a Marquinhos não gostar, paciência. Não tem tudo. Passear, adquirir alguma coisa. Então, eu acho que para esse lado, né, da evangelização, principalmente, e isso, quando um, né, alimenta o outro espiritualmente, também é muito importante, né? Às vezes não falando como tem que fazer ou o que vai fazer, mas simplesmente fazendo. Essa questão da meditação que a Emily falou, a Adriana também faz, todo dia, cedinho. Então, quer dizer, isso vai também sendo um estímulo para o outro, né? E aí o casal vendo um se dedicando, né, procurando a Deus, procurando a palavra de Deus, o outro acaba seguindo também. Então, essa questão assim, da não generalização, que é a mulher que manda, é o homem que manda, a mulher que vem primeiro, não. Eu acho que tem que haver, acima de tudo, respeito, né, e saber do potencial de cada um, e deixar que o potencial de cada um sobressaia naquilo que o outro é melhor, e procurar sempre viver em harmonia e respeitando um ao outro. Mas, no fundo, isso é uma opinião particular minha. A mulher sempre tem esse dom de, no casamento, ela tem esse, não sei, esse privilégio, essa questão dela, realmente a opinião dela, né, sempre está um pouco à frente, sempre ser mais direcional, e nós homens, a gente sempre seguir, pelo menos com a gente funciona assim, sem esse negócio de mandar, não é questão disso. Se precisar mandar também, manda, a gente obedece, não tem problema. Mas eu acho que é questão de respeito mesmo e procurar fazer o que é melhor para os dois. Amém? Amém. Tudo bem, a Elizabeth até postou aí, ó, é por causa da falta de diálogo no relacionamento que muitos casais estão se separando. Muito bem. Tá, eu tirei seu áudio, Valéria, que a moto estava passando aí. Elizabeth falou exatamente confirmando o que Marquinhos falou, né? Muito bom. Eu não sou casada, mas hoje em dia é isso mesmo que acontece. Muitas pessoas só querem saber do seu eu, do seu egoísmo, que só quer saber de você e esquece de compartilhar, de conversar, de dialogar de verdade, né? Verdade. E muitas das vezes até deixa os próprios filhos de lado, né? Quem sofre mesmo são as crianças, são os filhos. Sofrem muito. Porque vocês solteiros, desculpa, Gil, vocês solteiras são aí sim, vocês vivem na essência, enquanto solteira, Priscila. A Priscila, Larissa e Elizabeth, no momento, são a Priscila. Antes do matrimônio, como nos dias de hoje, como deve ser desafiador para vocês, né? Uma solteira cristã que leva uma vida mesmo, em fato, que honra os mandamentos. Imagino, é um desafio muito grande, que trabalham, estudam, né, lidam com o dia a dia,
exercem a profissão. Realmente, eu não consigo nem me imaginar. Imagina, Adrianinha, Emily, a gente tendo que olhar assim, pensar, gente, eu vou casar. Eu acho que hoje, eu, Valéria, não conseguiria casar nos dias de hoje. Então, parabéns para vocês, por vocês conseguirem permanecer fiel a Deus nesse mundo onde o certo, querem que o certo virem o errado, né? Agora, uma coisa assim muito, muito forte, eles estão se fazendo de fraco, mas na verdade eles estão muito enraizados, querendo colocar as coisas erradas como se fosse certo. Estão se fazendo de vítima, mas na verdade eles estão querendo deturbar tudo que nós aprendemos até hoje, como se nós fôssemos loucos, né? Nós fôssemos os loucos. E vocês, assim, duas moças bonitas, inteligentes, colocadas, porque vocês são bem colocados, vocês desafiam esse mundo. Então, que Santa Priscila interceda por vocês, na vida de vocês, nas escolhas de vocês, que vocês possam pedir intercessão dessa grande mulher. Muito obrigado. Marquinhos, aqui quem fala mais alto sou eu, Marquinhos. Ah, isso aí, pô. Sim, bem! Aqui, a Adrianinha, se quiser falar comigo, ela tem que se abaixar, meu amigo. Ela se abaixa para me tirar debaixo da cama. Aí. Queridos, eu encontrei um documento que eu achei muito interessante, do Papa Bento XVI. Tentei resumir, né, para não ficar muito extenso. Se vocês me permitirem, eu vou ler aqui sobre Priscila e Áquila. Posso falar? Pode. Então, o Papa Bento XVI, ele fez uma reflexão sobre esse casal, né? Como Valéria inicialmente falou, não tem como falar de Priscila sem falar de Áquila, né? O casal Priscila e Áquila foram também um dos numerosos colaboradores em volta do apóstolo Paulo, né? Eles desempenharam um papel muito ativo na origem da igreja, né? Os nomes Áquila e Priscila são latinos, mas este homem e esta mulher são de origem hebraica. Pelo menos Áquila provinha geograficamente da diáspora da Anatólia setentrional, diante do Mar Negro, na atual Turquia. Enquanto que Priscila, não sei se a gente falou aqui, mas o nome de Priscila era Prisca, né? Prisca, um nome abreviado, né? Em Prisca. E era provavelmente uma judia proveniente de Roma. Contudo, foi de Roma que eles partiram para Corinto, onde Paulo se encontrou com eles no início dos anos 50. Então, lá, associou-se a eles porque, como narra Lucas, exerciam a mesma profissão de fabricantes de tendas e foi acolhido até na sua casa, né? A gente percebe isso em Atos 18:3. O motivo da ida a Corinto tinha sido a decisão do imperador Cláudio de expulsar de Roma os judeus residentes na cidade. E tem um historiador romano, Suetônio, diz-nos sobre este acontecimento que tinha expulso os judeus porque provocavam tumultos por causa de um certo Cresto. Vê-se que não conhecia bem o nome, em vez de Cristo, escreve Cresto. E tinha apenas uma ideia muito vaga de quanto tinha acontecido. Contudo, haviam discórdias no interior da comunidade judaica sobre a questão de Jesus,
sobre a questão se Jesus era o Cristo. E estes problemas eram para o imperador o motivo para simplesmente expulsar os romanos, expulsar de Roma todos os judeus. Disso se deduz que o casal tinha abraçado a fé cristã já em Roma nos anos 40. E agora tinha encontrado em Paulo alguém que não partilhava com eles esta fé que Jesus é o Cristo, mas que também era apóstolo, chamado pessoalmente pelo Senhor ressuscitado. Por conseguinte, o primeiro encontro dá-se em Corinto, onde o recebem em casa e trabalham juntos na fabricação de tendas. Num segundo momento, eles transferem-se para a Ásia Menor, para Éfeso. Ali tiveram uma parte determinante em complementar a formação cristã do judeu alexandrino Apolo. Dado que ele conhecia apenas superficialmente a fé cristã, Priscila e Áquila, que eu tinha ouvido, tomaram-no consigo e expuseram-lhe com mais clareza o caminho do Senhor. A gente verifica em Atos 18, 26. Quando de Éfeso o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, junta explicitamente as suas saudações também às de Áquila e Priscila, com a comunidade que se reúne na sua casa. Assim chegamos ao conhecimento do papel importantíssimo que este casal desempenha no âmbito da igreja primitiva, isto é, o de receber na própria casa o grupo de cristãos locais, quando eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus e para celebrar a Eucaristia. É precisamente aquele tipo de reunião que em grego se chama eclésia, que significa convocação, assembleia, reunião. Portanto, na casa de Áquila e Priscila, reúne-se a igreja, a convocação de Cristo, que celebra os mistérios sagrados. E assim podemos ver o nascimento precisamente da realidade da igreja nas casas dos crentes. De fato, os cristãos, até finais do século III, não tinham lugares próprios de culto. Foram estas, num primeiro tempo, as sinagogas judaicas, até quando a originária simbiose entre Antigo e Novo Testamento se dissolveu e a Igreja das Nações foi obrigada a dar-se uma própria identidade, sempre profundamente enraizada no Antigo Testamento. Depois dessa ruptura, os cristãos reúnem-se nas casas, tornam-se assim igreja. E, por fim, do século III, surgem verdadeiros e próprios edifícios de culto cristão. Mas na primeira metade do século I e no segundo século, as casas dos cristãos tornam-se verdadeira e própria igreja. Como disse, leem juntos as Sagradas Escrituras e celebram a Eucaristia. Acontecia assim, por exemplo, em Corinto, onde Paulo menciona: Gaio, que me recebe como hóspede, assim como toda a igreja. Ou em Lacedônia, onde a comunidade se reunia na casa de uma certa ninfa. Ou em Colossos, onde o encontro se realizava em casa de um certo Arquipo. Deixa eu ver se... Tendo sucessivamente regressado a Roma, Áquila e Priscila continuaram a desempenhar esta preciosíssima função, também na capital do Império. De fato, Paulo, escrevendo aos Romanos, envia esta saudação. Olha que legal. E aqui eu finalizo. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, pessoas que pela minha vida
expuseram a sua cabeça. Não sou apenas eu a estar-lhes agradecido, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que se reúne em casa deles. Então, a gente vê aqui a importância que esse casal teve naquela época. Nós hoje temos a igreja, né, o templo, né, celebramos com liberdade a nossa fé, mas naquela época as celebrações, né, eles se reuniam nas casas, né? Então, Priscila e Áquila, naquele momento, deram, né, a sua vida, né, para proteger, né, o Paulo, porque ele era perseguido, né? Então, é como se fosse ali um esconderijo ali para Paulo. E como Priscila tinha, relata aqui no resumo, né, influência, né, sobre determinados assuntos, né, quem sabe foi ela que, com o jeitinho dela, conseguiu que Paulo não fosse, sei lá, assassinado de alguma forma. Mas o que eu percebo aí é que a origem da igreja é importante nesse momento, porque reúne-se para partilhar a palavra de Deus e celebrar a Eucaristia em um local, em uma casa, né? Então, a igreja nasce ali, tendo essa importância para nós hoje, né? Quando estamos reunidos, né? Deus convoca, né? Deus nos reúne, né, para partilhar a palavra e celebrar a Eucaristia. Então, esse casal foi muito importante na vida de Paulo, né, naquela época, para, primeiro, o crescimento da fé deles, né? Eles viam em Paulo, né, um evangelizador, digamos assim, né, da época, né? E acolheram com muito bom grado, né, a palavra de Deus através de Paulo, né? Exemplo para nós, casais e solteiros, né? É um testemunho muito bonito, desde a época lá do século III, né? Então, é uma referência muito boa para nós hoje, sejamos casados, sejamos solteiros. Amém? Amém. Independe, Marquinhos, como você falou, do tempo, né, para a gente se dedicar às coisas de Deus. O fato de você estar no seu corre-corre do seu dia a dia, para dar uma dignidade à sua família, você está fazendo a vontade de Deus, entendeu? A partir do momento que a gente abre mão de muitas coisas para cuidar da nossa família, é um exemplo que você está dando. Existem várias e várias maneiras de se evangelizar. A nossa vida é o evangelho que muitas pessoas leem. As pessoas veem a gente indo à missa, entrando na fila da comunhão, e quando a gente sai da fila da comunhão, quando o padre fala, ide em paz, que o Senhor vos acompanha, ali ele está nos encaminhando para uma missão. É uma missão. A missão de você lutar contra o seu eu. Sim, porque o nosso maior obstáculo é esse. É lutar contra nós mesmos. Nós temos que vencer a nós mesmos a cada dia. E isso Deus conhece. Deus conhece todo o nosso ser. E Ele sabe o quanto é difícil isso. E Ele nos honra. Muitas vezes a gente não consegue ver, a gente não consegue alcançar. Mas a misericórdia de Deus é tremenda. Então, com certeza, existe um Áquila, sabe? Em todo chefe de família. De uma maneira ou de outra, vocês evangelizam do jeito de vocês, com o carisma de vocês. E existe uma Priscila em cada uma de nós, um São Áquila e uma Santa
Priscila. De uma maneira ou de outra, existe. Mas não com a característica da Priscila. Posso não ter a característica dela, mas sou e procuro ser a Valéria que Deus sonhou. Eu procuro ser o sonho de Deus na minha vida. Como você é um sonho de Deus, a Adrianinha é um sonho de Deus, Elizabeth, Larissa, a Emily, o Gilson. Nós somos um sonho de Deus. Deus nos sonhou. Quando Deus nos fez, Ele sonhou com cada um de nós. Existe algo todos os dias que tem que ser melhorado em nós. Porque a partir do momento que a gente admite que a gente precisa melhorar, a gente está dizendo sim a Deus. Senhor, sonha em mim. Sabe? Então, a gente não pode se sentir desanimado, achando, desanimado que eu digo no sentido de achar que a gente, eu não estudei essa mulher, eu não estudei, não é nada disso. Deus usa cada um de nós do jeito que Ele quer. Sabe? Quanto mais a gente abre o coração, Deus vai agir, vai trabalhar, vai falar. E não existe, na minha cabeça, no meu coração, não consigo ver, não consigo me intimidar com ninguém, não consigo ver nenhuma pessoa mais inteligente do que a outra. Eu não consigo, entendeu? Não consigo ver de jeito nenhum. Então, eu consigo ver o dom de Deus na vida de cada um. Eu consigo ver Deus agindo na vida de cada um do jeito que Ele quer. Se a gente abrir o coração, Ele vai agir do jeito que Ele quer. Na minha vida, eu não consigo me intimidar, não consigo pensar assim, nossa, fulano tem isso, tem aquilo. Nossa, glória a Deus, sabe? Glória a Deus. Glória a Deus porque você é um cara que entende de finanças, porque você é um cara que domina finanças, que se eu precisar, a hora que eu precisar, você sabe que eu vou bater na sua porta e vou te pedir ajuda, sabe? Graças a Deus que eu posso bater na porta da Beth e falar, Beth, estou precisando de você no seu carisma. Larissa, estou precisando de você. Adrianinha, preciso de você. Emily, preciso de você. Gil, preciso de você. Graças a Deus. Imagine se todo mundo fosse entender. De novo? Bato, toda hora. Imagine se todo mundo entendesse de finanças como você entende. Né? A quem que a gente ia recorrer para fazer uma decoração de uma festa? Quem a gente ia recorrer para Libra, para interpretar Libra? Quem a gente ia recorrer para falar com a gente com tanta leveza como a Larissa? Esse sorriso gostoso de Adrianinha? Essa tranquilidade do Gil? Como? Sabe? Nós somos um quebra-cabeça que é Deus que monta, é Deus que junta a gente. Gente, vou ficar quieta porque hoje eu estou muito. Obrigado, Senhor, porque essa noite foi muito especial, exemplo de Priscila e Áquila. Podemos nos espelhar, podemos pontuar as nossas limitações de mulher, de esposa, de mãe, de casal. E sabemos que sozinho a gente não consegue. Somos pequenos. Mas precisamos, sim, do Divino Espírito Santo. E nesse grupo que a gente sabe que está terminando, e estamos travando muitas batalhas para concluir esse curso, essa formação. Aproveito para rezar, Senhor, pelas pessoas que nos pedem oração, pelo fim dessa pandemia, pelas pessoas próximas nossas que estão doentes, Senhor, precisando mesmo da sua misericórdia. Todos os nomes que vêm agora no nosso coração, na nossa mente, aqueles que nós esquecemos, muito pelas almas, Senhor, do purgatório. Essa noite que possamos ter conseguido tirar pelo menos uma, Senhor, com as nossas orações, com o nosso coração em Ti.
que, através da sua misericórdia, consigamos tirar uma alma do purgatório, Senhor, para contemplar a vossa face. E, mesmo assim, pedimos um coração grato e muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada pelos meus irmãos que aqui estão. Obrigado por cada estado, por cada local representado nesse encontro. Somos tão poucos, mas visita aqueles que pertencem a esse grupo, aqueles que já fizeram parte, que um dia vieram aqui falar conosco, falar para a gente, que estava junto, que hoje não estão mais, mas que essas pessoas também possam receber a sua visita nessa noite, a visita do seu santo, do nosso anjo da guarda, que possa se fazer presente nesses lares e que toda a sua graça seja derramada nessa noite. A graça necessária para bem viver essa noite, Senhor. Por isso eu te louvo, te agradeço pela intercessão da Santíssima Virgem, aquela que nos cobre todo dia com seu amor e com seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Priscila e Áquila, Concluído. Rogai por nós. Rogai por nós. Descobrimos 2 santos, né? Viu como Deus é bom? estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.